diretoria. Boa noite a todos. Achando for legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão. Peço a todos fiquem em pé, que a lei não vai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloca a ata da última reunião em uma única discussão. Coloco a ata em única votação. Se forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado a ata. Passamos agora para a primeira parte da reunião, ordem dos expedientes. Ofício 85. Prezado Senhor Aparecido José Brito, presidente da Câmara, venho através do presente perante Vossa Senhoria, nobres vereadores, convidá-los para audiência pública referente à apresentação, discussão e encaminhamento da LDO 2023, que ocorrerá em 13 de abril deste ano, com início às 16 horas no auditório do Paço Municipal. Sem mais para o momento, guardando o comparecimento pessoal de Vossas Excelências na referida audiência, que é sem dúvida de interesse de todos, aproveito o ensejo para retomar protege considerada estima e apreço. Moisés Soares Ribeiro, prefeito municipal. Informativo. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado estadual Tiago Amaral, em conjunto com a mesa executiva, a Comissão de Segurança e a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, informam sobre uma reunião com o seguinte tema: como proteger nossas escolas, estratégias de prevenção e de enfrentamento, que será no dia 12 de abril, às 19 horas, no Parque de Exposições Governador Ney Braga, na Avenida Tiradentes, 2, Londrina, no Pavilhão Internacional Auditório Pensando Fora da Caixa. Essa reunião contará com a presença de agentes de segurança e representantes da área da educação. Observação: será necessário comprar ingresso para entrar no parque. Tiago Amaral, deputado estadual, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Sem mais para o momento. Passamos agora para a segunda parte da reunião, ordem do dia. Requerimento 07. Senhor presidente, venho pelo presente solicitar aos nobres vereadores a inclusão em caráter de regime de urgência dos projetos de lei 18, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal 743, e o 19, que dispõe sobre a alteração dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei Municipal 744. A intenção destes projetos de lei é implementar a medida provisória 1167, de março de 2023, no município de Sabaldi. Assim, cumprindo o planejamento inicialmente proposto, o Departamento de Licitações e Contratos deste município está apto para a aplicação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133, desde a data atual. No entanto, as contratações públicas se desdobram por diversos órgãos da administração pública, de modo que a viabilidade de utilização da Lei 866 é salutar para regularizar a atividade e prestação de serviços públicos no município de Sabaldi, justificado, portanto, o regime de urgência. Cordialmente, Moisés Soares Ribeiro. Requerimento com pedido de viabilidade. Requero que essa colega da Casa de Leis aprecie os projetos de lei 21 e 22, conforme consta na mensagem a qual acompanha os documentos protocolados. O pedido em regime de urgência. Justificamos assim anexo encaminhado, requerimento em regime de urgência a essa Casa de Leis, para análise e possível viabilidade por parte dos nobres vereadores e vereadoras, representantes de nossos munícipes. O fato de solicitarmos e encaminharmos requerimento justifica-se simplesmente a fim de que as demais documentações e trâmites necessários no setor de licitação, engenharia, financeira e contabilidade, para que não retarde a nossa colocação
junto à fila de espera e que a população veja os bens préstimos que buscamos proporcioná-los em conjunto entre o Executivo e o Legislativo. Moisés Soares Ribeiro, Prefeito Municipal. Suspendo a sessão para que o técnico da Prefeitura possa dar explicação aos projetos. Uma reunião. Coloco o requerimento solicitando sessão extraordinária ao projeto número 18 em uma única discussão. Coloco o requerimento solicitando sessão extraordinária ao projeto 18/2023 em uma única votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Se forem favoráveis, que permaneça como estão. Está aprovado o requerimento solicitando sessão extraordinária ao projeto 18. Coloco o requerimento solicitando sessão extraordinária ao projeto 19 em uma única discussão. As palavras, senhor presidente. A palavra, vereador André. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, amigos que visitam, funcionários dessa casa, amigos que vamos assistir nas redes sociais. Eu só gostaria de fazer um comentário pelo seguinte: vamos votar aí em sessão extraordinária, né? Não deveria, mas vamos aí votar, mas antes de votar, eu queria só comentar com os bons vereadores que já tem, né, todas essas fotos que estão aqui na prefeitura, que já faz quase um ano. Faz quase um ano que está aí essas fotos aí, que dos projetos que tem para fazer, né? E agora vem essa questão do remanejamento. Então eu, voltando na palavra planejamento, tinha que, né, ter mais um pouquinho de planejamento. Pessoal não falta, já cansei de falar aqui. Pessoal não falta, faltava um pouquinho de planejamento para que não precisasse vir de reunião extraordinária, já tivesse vindo já lá atrás isso aqui para levantar. Então, eu vou votar nesse requerimento sim, né, porque é recurso e a gente precisa fazer essa melhoria para o município. Mas vamos também fiscalizar certinho para ver esses recursos aplicados, né, onde deve ser aplicado, com toda certeza. Mas eu acho que tem que ter mais planejamento. Agora vai vir por aí, né? Bastante sessão extraordinária. Desde que seja coisa boa ainda, recurso que, né, está em perigo de perda e tal, nós vamos votar. Mas tem coisa que é bem absurda, né? Mas esses são meus comentários, só para dizer, né, que tem todas essas placas, tem, né, tem os prefeitos aí, que estão trabalhando aí, né, já deveria estar mais ou menos planejado no que realmente gostaria já de estar fazendo esses projetos. Obrigado, presidente. Coloco o requerimento solicitando sessão extraordinária ao projeto 19/2023 em uma única votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento solicitando sessão extraordinária ao projeto 19. Coloco o requerimento solicitando sessão extraordinária ao projeto 21 de 2023 em uma única discussão. Coloco o requerimento solicitando sessão extraordinária ao projeto 21 de 2023 em uma única votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento solicitando sessão extraordinária ao projeto 21. Coloco o requerimento solicitando sessão extraordinária ao projeto 22 de 2023 em uma única discussão. Você não pode, senhor presidente. Para o vereador José. Então, primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais essa reunião que Ele nos concede. Boa noite, vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, amigos que nos visitam, sejam sempre bem-vindos. Eu vou fazer uso da palavra também, já quase encerrando aí esses pedidos de extraordinária, para dizer a vocês também. Concordo com a palavra do vereador André, nesse caso, quando se faria extraordinária, há pontos e casos, né? A gente tem as nossas comissões, que precisa se reunir com mais urgência e pensar mais rápido na aprovação. Temos também o jurídico da Casa de Leis, que a gente precisa também
fazer, de certa forma, uma pressão sobre ela, senhor presidente, para a gente também ter o parecer. Alguns dados que acontecem, alguns projetos não vêm nessa Casa de Leis, porque a gente pode ser bem claro, falta planejamento. Né? Foi retirado o projeto dessa casa aí, que era de importância do município, e ele, por não ser bem elaborado, ele foi retirado. Então, esses cuidados, eu acredito que o município, o senhor executivo, com a sua equipe, tem que ter um planejamento, não vou dizer 100%, porque nós somos perfeitos, porque às vezes o nosso aperto em fazer uma extraordinária, o que vai acontecer, que eu já repeti lá atrás em outros mandatos? A gente faz o extraordinário, não passa uma semana a revogação da lei. Já aconteceu isso. A lei, a gente nem usou ela ainda, dá nem um mês, e vem uma alteração da lei. Olha, nós somos a lei, fazemos a lei, praticamos a lei, e daí depois a gente revoga ela. Então o que está acontecendo, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, sim. Eu sou favorável sim a extraordinário, porque vai de encontro à sociedade, nós estamos aqui para isso. Mas se não tiver planejamento, né, vereadores, que a gente conversa bastante, a vereadora Kelly e a vereadora Leila, a nossa comissão, para a gente chegar num acordo para fazer as coisas acontecer. A gente pode ver que tem mais projeto aqui para baixo, que vem com alteração de lei. Então a gente faz lei, aí parece que cada executivo que senta ali, não sei se um dia pode ser qualquer um de nós também, e a gente começa a avaliar nossas leis e começa a alterar tudo aquilo que foi praticado no município. Então, sempre a gente faz uma lei errada, a gente não consegue fazer uma lei que dure pelo menos 4 anos no município. Tem lei quente aí que a gente fez ela por mês e teve que alterar. Então, falta ao setor jurídico a elaboração. Porque hoje, senhor presidente, a gente vê o parecer da doutora da Câmara e a gente vê pesquisas de autoridades do poder maior que até pouco tempo ela vai atrás, né? Na questão jurídica. O pouco tempo que ela tem, ela não usa a sua sabedoria, ela busca lá fora. E será que o nosso município está buscando? Para a gente fazer uma lei, fazer uma extraordinária com coerência e depois não alterar essa lei? Eu conversei até com o vereador Guilherme no começo, eu sempre fui contra esse negócio de ficar alterando lei, revogando lei. Não funciona. Lei é lei. De uma vez fundada, nós podemos acrescentar artigos, melhorar essa lei. Agora, ficar revogando lei, alterando lei, parece que nós somos incompetentes. Eu acredito que não é para isso que nós estamos aqui. Então, vamos ter planejamento. Olha quantos projetos são de extraordinário. Vamos olhar as vírgulas e tudo isso amanhã, porque na quinta eu acredito que já vai ser extraordinário, para que na semana que vem não aconteça a gente estar aí ou na outra, vendo o projeto e alterando de novo com a revogação de uma lei que nós estamos mudando. Obrigado, senhor presidente. Coloco o requerimento solicitando sessão extraordinária ao projeto 22/2023, uma única votação. Os que forem contrários se manifestem. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento solicitando sessão extraordinária ao projeto 22/2023. Mensagem ao projeto 017. O Executivo Municipal, considerando a mensagem e o pré-projeto de lei 02, elaborado pela senhora vereadora Leila Regina Pavese, decide encaminhar a elevada apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 52 de 2009 e cria a nova Lei do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Cabe ressaltar que o município de Sabáudia possui a Lei Municipal 52, de 24 de abril de 2009, que cria o Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência. Contudo, a mesma deve ser atualizada por este ente municipal, pois versa sobre 2 assuntos diversos, sendo sobre o Conselhos Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiência e sobre o Conselho Municipal de Antidrogas, devendo, portanto, haver a separação dos conselhos em lei. Assim, posteriormente, a efetiva instituição dos mesmos. Se faz necessário o Conselho para ajudar a cobrar a aplicação das mesmas e participar da elaboração de outras que fazem necessárias, entre outras garantias. O Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência é uma instância de participação social, de caráter permanente e de composição paritária, entre governo e sociedade civil, com funções deliberativas, consultivas e fiscalizadoras da execução da política municipal de atendimento. Assim, certos que os membros dessa Casa Legislativa, sensíveis que são as razões que subsidiam a presente mensagem de lei,
saberão avaliar a elevada e indispensável importância do presente projeto de lei, que visa atendimento às políticas públicas de garantias de direito, cuja elaboração foi feita no coletivo, junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e das assistentes sociais Daniele Gabard e Gisele Lima, e contamos com apreciação e aprovação dos mesmos pelos nobres edis. Moisés Soares Ribeiro, prefeito. Projeto de lei número 17 dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 52 de 2009, cria nova lei do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da outras providências. Veja o projeto de lei 17 de 2023 para estudo da análise da Comissão de Justiça e Redação, para examinar seu parecer conforme a remessa do projeto entregue ao presidente da comissão para que convoque seus pares para elaborar o parecer. Mensagem 018. O Executivo Municipal tem honra de encaminhar a elevada apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei que dispõe sobre a alteração no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei Municipal 743. A intenção deste projeto de lei é implementar a medida provisória 1167 do município. Com o advento da nova lei de licitações, foi necessária a adequação da legislação municipal às novas previsões federais, já publicadas. Contudo, a medida provisória veio para estender o prazo de aplicabilidade simultânea à Lei 8666. Assim, permanece vigente a possibilidade de aplicação híbrida dos regramentos federais. Esclarecemos que, com a promulgação legal, os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual ou municipal podem publicar editais nos formatos antigos de contratação até o dia 29 de dezembro de 2023. Certo que a opção escolhida deve ser expressamente indicada no edital. Medida esta que trouxe maior flexibilidade para a administração pública realizar todas as adequações necessárias para a utilização da nova lei de licitações. Esclarecemos ainda que a nova lei de licitações exige treinamento de pessoal, mudanças em rotinas administrativas e investimentos em tecnologia que não foi realizado de forma integral pela administração pública de Sabaldi. Garantida a prorrogação também da maior segurança jurídica necessária para todos os servidores que atuam junto ao departamento em prol da população. Destaca-se que, cumprindo o planejamento inicialmente proposto, o Departamento de Licitação e Contratos deste município de Sabaldi está apto para a aplicação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, pela Lei 14.133, desde a data atual. No entanto, as contratações públicas se desdobram por diversos órgãos da administração pública, de modo que a viabilidade e utilização da Lei 8666 é salutar para regularizar a atividade e a prestação de serviços públicos no município de Sabaldi. Diante do exposto, conto com a cordial atenção aos nobres pares na apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Moisés Soares Ribeiro, prefeito. Projeto de lei número 18. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal 743 e da outras providências. Veja o projeto de lei 18 de 2023 para estudo da análise das comissões de Justiça e Redação, para examinar seu parecer conforme a remessa ao projeto entregue ao presidente da comissão para que convoque seus pares para a elaboração do parecer. Projeto de lei número 19 de 2023 dispõe sobre a alteração dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei Municipal 744 de 2022 e da outras providências. Veja o projeto de lei 19 para estudo da análise das comissões de Justiça e Redação, para elaborar seu parecer conforme a remessa ao projeto entregue ao presidente da comissão, para que convoque seus pares para a elaboração do parecer. Excelentíssimo senhor presidente, eu, Moisés Soares, prefeito municipal, venho à presença de vossas senhorias encaminhar e apresentar os projetos de lei número 21, cuja finalidade é a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 276.300. Para a execução dos serviços, necessita-se de adequação documental entre o município e o SINDEPAR, para que seja e possa ser iniciados os trabalhos, necessita de espera junto à ordem de execução dos serviços e fornecimento de materiais por parte do SINDEPAR, ou seja, de acordo com a documentação firmada, o município passa a constar na lista de demandas do consórcio.
Assim sendo, em anexo encaminho o regime de urgência a essa Casa de Leis para análise e possível viabilidade por parte dos vereadores e vereadoras. Salientamos ainda que são recursos municipais a serem utilizados na totalidade dos serviços em ambos os pedidos de autorização suplementar. Moisés Soares Ribeiro, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 21 de 2023, autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Vejo o projeto 21 de 2023 para estudo da análise das Comissões de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, para exarar os seus pareceres conforme a remessa do projeto, entregue ao presidente da comissão para que convoque seus pares para a elaboração do parecer. Mensagem. Eu, Moisés Soares Ribeiro, Prefeito Municipal, venho em presença de Vossa Senhoria se encaminhar e apresentar o projeto de lei número 22, cuja finalidade é a abertura de crédito nacional especial, a fim de subsidiar as despesas de contrato de rateio entre o município de Sabaldi e o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, com a finalidade de melhorias em ruas alocadas no perímetro urbano da cidade e melhorias junto à estrada denominada Estrada Valdir Ribeiro, conhecido como Estrada da Vila, com o início da primeira etapa de micropavimento asfáltico. Assim sendo, e como é de conhecimento de todos os novos vereadores e vereadoras, assim sendo, vem esclarecer e solicitar o pedido. Moisés Soares Ribeiro, Prefeito. Projeto de Lei número 22 de 2023. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Vejo o projeto 22 de 2023 para estudo da análise das comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, para elaborar seus pareceres, conforme a remessa do projeto, entregue ao presidente da comissão para que convoque seus pares para a elaboração dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 022. A Comissão de Justiça e Redação analisava o projeto de lei número 14 sobre a alteração da linha E do artigo 1º da Lei Municipal 571 de 2019, via legalidade conforme específico inciso 3º do artigo 1º da Lei Estadual 19.418. O artigo 1º, o inciso 3º do artigo 1º da Lei 17.826, de 13 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: ter finalidade assistencial, educacional, cultural, filantrópica, de saúde, de pesquisa científica, de esporte, de proteção ao meio ambiente ou de proteção animal, desde comprovado o interesse público das atividades envolvidas, prestando serviços de forma perene, efetiva e desinteressada à coletividade nos termos do respectivo estatuto. Fica evidente a finalidade da declaração de utilidade pública pelo município, quem pode e como deve apresentar o objeto, uma vez que pode ser empregado dinheiro público para tal e é preciso saber a veracidade do compromisso assumido. Assim, a linha E do artigo 1º tem maior especificação e não foge do descrito do inciso 3º da Lei Estadual 17.826. Portanto, essa comissão delibera favoravelmente ao projeto de lei número 14 e encaminha para apreciação em plenário pelos nobres edis. Projeto de lei número 14 dispõe sobre a alteração da linha E do artigo 1º da Lei Municipal 571 de 2019, que versa sobre a declaração de utilidade pública ou interesse público e da outras providências. Coloco o projeto de lei 14 de 2023 em a primeira discussão. Boa noite, senhor presidente. Olá, vereadora Leila. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite ao que está presente aqui, né? Esse item aqui, ele é bastante importante para nos dar mais visibilidade na hora de nós termos que fazer a comprovação, né, mediante o pedido. Porque na lei, como estava, dizia que comprovadamente, mediante a apresentação de relatório circunstanciado, promova a educação ou exerça atividades de pesquisas científicas de cultura, inclusive
inclusive artísticas ou filantrópicas, essas de caráter geral ou indiscriminado predominantemente. Então, ficou bastante claro aqui, né? E comprovadamente, mediante a apresentação de relatório circunstanciado, promova atividade assistencial, educacional, cultural, filantrópica, de saúde, de pesquisa científica, de esporte, de proteção ao meio ambiente ou de proteção animal. Estas de caráter geral ou indiscriminado. Então dá para a gente ter uma noção maior dentro da lei do que nós podemos ou não, então, aceitar dentro dos relatórios circunstanciados para nós podermos fazer a análise e nós sabemos que passa por essa casa todo ano e nós temos que dar o nosso parecer ou não. Então, seriam essas as minhas palavras, presidente. Continua a discussão. Coloque o projeto de lei 14/2023 em primeira votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto em primeira votação. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 023. O artigo 230 da Constituição Federal coloca: é dever da família, da sociedade e do Estado amparar e assegurar a participação de pessoas idosas na comunidade que vivem, garantindo a eles o direito à vida, defendendo sua dignidade e seu bem-estar. O artigo 6º da Lei 8.842, de janeiro de 94, dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso, que versa. Artigo 6º. Os Conselhos Nacionais, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso serão órgãos permanentes, paritários e deliberativos, compostos por igual número de representantes dos órgãos e entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligados à área. O artigo 81 da Lei Orgânica faz referência à Lei Orçamentária Anual em seu inciso 3º, deixando claro a responsabilidade do Poder Executivo junto aos fundos de direitos dos conselhos. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como fundos e fundações instituídas pelo Poder Público. Analisando os artigos acima citados e o contexto exposto no Projeto de Lei do Executivo 05, observa-se que a revogação da Lei Municipal 53 de 2009 faz-se necessária, pois a mesma não contempla a criação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Observa-se que há paridade entre os representantes do poder público e dos representantes da sociedade civil. Há legalidade e constitucionalidade, pois é um órgão permanente, atribuindo seu respectivo conselho a competência deliberativa e consultiva, além de ser fiscalizador. A redação está clara, permitindo que os artigos, parágrafos, incisos e alíneas sejam legíveis e de fácil compreensão. E diante da importância do projeto de lei do Executivo número 15, a comissão, após analisar seus artigos e discuti-los, delibera favoravelmente e encaminha para apreciação pelo plenário e consequência aprovação pelos nobres regimes. Projeto de lei número 15 dispõe sobre a criação da nova Lei do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e revoga a Lei Municipal 53 de 2009 e dá outras providências. Coloco o projeto de lei 15/2023 em primeira discussão. Palavra, senhor presidente. Olá, vereadora Leila. Bem, eu ajudei a montar esse projeto aqui também, né? Uma necessidade que nós tínhamos, porque o nosso Conselho do Idoso, a nossa lei, como disse o vereador José, não gosto de revogações, mas tem hora que é necessário você revogar, né? Não tinha o fundo, a questão de ter vereadores como representantes lá dentro, que também a lei não permite. E outra coisa que em Sabalda nós temos que tomar muito cuidado quando vamos montar o conselho, é saber se nós vamos ter pessoas para que possam levar esse conselho para frente. Porque não adianta a gente colocar um monte de pessoas e depois nós não termos quem toque para frente, né? Então nós estudamos muito o caso, estivemos ligados à Secretaria de Curitiba, Curitiba foi nos orientando e foi passando para nós, foi fazendo correções até nós chegarmos aqui.
Então é um conselho de extrema importância, porque nós temos os nossos idosos que estão aí já dentro do centro do idoso, nós temos outros que não frequentam, mas que precisam do apoio do poder público, e o conselho, conselhos, são de extrema importância. Se você quer que as políticas públicas funcionem, faça com que os conselhos funcionem, porque caso contrário não funciona. A voz do povo, ela é forte dentro do conselho. Por isso nós temos realmente que ter pessoas que consigam deliberar, fiscalizar, correr atrás de recursos, que abracem a causa e que façam com que isso aconteça como prioridade mesmo. Então essa lei do conselho é importantíssima, Conselho do Idoso, né? Assim como virão outras leis de conselho que nós tivemos que revogar, porque assim falaram para nós que seria melhor entendimento dentro dos novos processos, porque essas leis, conforme os anos vão se passando, as secretarias estaduais, elas vão se readaptando. Então é preciso que você faça de acordo com a lei, né? Então essa é a questão da revogação da lei, e é também a questão da importância de ter esse conselho. Nós precisamos dele. E todo conselho hoje tem já que vir com o fundo. Não pode vir sem o fundo. Então, também esse foi o outro motivo da revogação da lei, a criação do fundo. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Coloca o projeto de lei 15/2023 em primeira votação. Os que forem contrários que se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto em primeira votação. Comissão de Assuntos de Interesse Públicos e Governamentais do município de Sabáudia, considerando que o presente projeto visa atender as demandas para a criação do cargo de professor intérprete da língua brasileira e sinais libras no ensino fundamental municipal. A profissão foi criada através da Lei 12.319, de 1º de setembro de 2010. Considerando a legalidade do exposto, por se tratar de um profissional que já está em sala de aula, não aumentando o número de vagas, e que traz muito benefício à comunidade escolar e principalmente ao aluno portador de surdez, contribuindo para o aprendizado e desenvolvimento do mesmo. Desta maneira, essa comissão delibera favoravelmente e apreciação posterior à aprovação do projeto. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 14. A Lei 14.191, inciso 1º do artigo 60A da LDB, coloca: haverá, quanto necessário, serviço de apoio educacional especializado, como atendimento educacional especializado bilíngue, para atender as especificidades linguísticas dos estudantes surdos. Fica claro no inciso 1º do artigo 60A que é uma vaga esporádica, uma vez que não é permanente, pois pode haver ano ou anos que não seja necessário este profissional em sala de aula do ensino regular. Assim, se explica a não abertura para vaga de concurso e não permanente impacto em folha. Por se tratar de um profissional que já está em sala de aula e não haverá aumento de vagas, essa comissão analisa que o processo orçamentário é viável e cabe regularização em lei complementar deste profissional. Assim, o parecer é favorável e encaminha-se para apreciação em plenário pelos nobres edis. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 024. A Lei 12.319, de 1º de setembro de 2010, regulamenta a profissão do tradutor e intérprete da língua brasileira de sinal Libras. Coloca em seus artigos: o artigo 2º, o tradutor e intérprete terá competência para realizar a interpretação das duas línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação de Libras e da língua portuguesa. Artigo 5º. Até o dia 22 de dezembro de 2015, a União, diretamente ou por intermédio de credenciadas, promoverá anualmente Exame Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras da língua portuguesa. Parágrafo único. O exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa, deve ser realizado por banca examinadora de amplo conhecimento dessa função, constituída por docentes surdos, linguistas e tradutores e intérpretes de Libras de instituições de educação superior. Diante dos artigos apresentados, fica claro que o professor intérprete de Libras deve ter conhecimento, uma vez que intermediará a interpretação de uma língua, e diante disso deve apresentar
sabendo-se que a legalidade para aprovação do projeto substitutivo número 2, referente ao projeto de lei número 16, que dispõe sobre a criação do cargo do professor intérprete de Libras, essa comissão delibera favoravelmente e encaminha para apreciação em plenário pelos nobres edis. Projeto substitutivo número 2 ao projeto de lei número 16. Autoriza a criação do cargo de professor intérprete de Libras e da outras providências. Coloco o projeto de lei substitutivo número 2 de 2023 ao projeto de lei 16 de 2023 em primeira discussão. Peço palavras, senhor presidente. Olá, vereadora Leila. Bem, ontem, quando eu peguei esse projeto para fazer parecer, eu comecei a observar os artigos e vi que havia uma necessidade de mudança nele, porque trouxe a criação do cargo de professor de Libras. Então, nós temos que entender que há uma diferença entre professor de Libras e professor intérprete de Libras. O professor de Libras, segundo a lei, de preferência ele deve ser um professor surdo que vai trabalhar com as outras crianças. E ele vai ensinar a língua, porque Libras é uma língua. Tá? Agora, o professor intérprete de Libras é aquele professor ouvinte, ele ouve, ele é formado numa disciplina, vamos dizer, provavelmente pedagogia, mas ele sabe Libras. E o que ele vai fazer na sala de aula? Ele vai ouvir o que o professor está ensinando e vai interpretar para o outro aluno em Libras, para que o aluno compreenda. Então existe uma diferença bem clara. Nós pegarmos aqui o Colégio Hermínia, ele tem a sala multifuncional da deficiência auditiva, que inclusive tem uma professora surda que trabalha com os alunos, que é a professora Valéria. No ensino regular, quem vai trabalhar é esse professor intérprete. No caso, nós temos um caso no Colégio Hermínia, no Colégio Neida. Por que é uma vaga esporádica? Por que é uma vaga que não entrou para concurso? Porque é uma vaga que, no caso, a escola Neida, ela está com um aluno que no final do ano vai para o Colégio Hermínia ou para a Escola Sabaldi. E aí, se não houver a entrada de um outro aluno que necessite, não tem necessidade do professor. Então fica claro por que você não coloca essa vaga. Assim como se passar um professor no concurso, foi feito, e ele tiver a proficiência em Libras, ele pode exercer essa função no tempo que houver necessidade, mesmo sendo concursado. Então, a questão aqui da mudança do projeto substitutivo, fui eu que pedi, porque eu analisei ontem à noite e vi que essa questão ela não estava correta. Então, liguei para a secretária e falei, olha, qual foi o seu pedido? Foi o professor de Libras ou o professor intérprete de Libras? Daí ela me passou, então eu solicitei que fosse feito um projeto substitutivo para que ficasse claro, né, as duas questões. Então, seria isso. Obrigada, senhor presidente. Agora continua a discussão. Você dá palavra, senhor presidente. Vereador José. Primeiramente, complementar, né, a indicação da senhora primeira secretária, a vereadora Leila. Aí vai lá na primeira fala que eu tinha comentado do outro projeto. Aí eu pergunto, se a senhora não tivesse observado, esse é um erro, já coloco como erro. A gente ia aprovar um projeto sem ele estar completo. Então, faltou coerência de quem analisou, estudou e enviou para a Casa de Leis. Por isso que a gente reúne as comissões, debate o projeto, e daí a senhora apresentou um requerimento. E digo a vocês, a gente acompanha algumas câmaras, acho que o vereador Israel também, aqui em Tangueiras, Araponga, a gente tem alguns amigos vereadores, lá não acontece o que acontece aqui não. Eu falo que a senhora vereadora quer ajudar o município, nós queremos isso. Mas em outras casas de leis, um trâmite desse, o projeto ele nem vem para a Casa de Leis. Porque se a comissão enxergou que houve um erro, o projeto retorna ao executivo e ele recomeça o trâmite. Claro, a gente precisa ganhar tempo, a gente quer aprovar o mais rápido possível, que eu acredito que a senhora apresentou um pedido, às vezes até verbalmente, né, das suas sugestões com a secretária.
e como responsável do executivo. E aí a gente vai sempre dando atropelada para as coisas acontecerem. Mas no trâmite real, a gente vê que era um projeto que estava vindo com deficiência. Que daqui a um mês que coloca isso em prática, ele vai vir com revogação da lei. Esse é o nosso problema que está acontecendo. Então, aos poucos, a gente começa com ênfase a corrigir isso aí, desde quando vem o executivo para a Casa de Leis. E nós temos um parecer da doutora, fica responsável as comissões, né, senhor presidente? Avaliar para poder colocar na mesa, né, bem coerência, para que no futuro as nossas leis permaneçam. Como a senhora comentou, só voltar um pouquinho do projeto 15, mas que ótimo, que é uma revogação, só que se trata de uma lei de 2009. São mais de 14 anos que nenhum conselho participa de nada, está tudo parado. Então, beleza, mas uma lei que um ano, os 2 últimos anos que nós viemos fazer alterações de artigos e parágrafos, aí é falha. Esse projeto, sim, da mesma maneira que a senhora fez a correção, é muito importante, porque senão ele ia ficar falha. Mas agora, aprovamos, a gente aí no futuro pode adequar ele, acrescentar mais alguma coisa. Mas revogar uma coisa que está sendo aprovada hoje, unanimidade, é uma vez, é lei e ela tem que ser executada. Não chegar lá, colocar em prática e mandar para casa de lei para ela ser alterada. Obrigado, senhor presidente. Coloco o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 16/2003 em primeira votação. Se forem contrários, que se manifestem. Se forem favoráveis, permaneça como está. Está aprovado o projeto em primeira votação. São a terceira parte, assuntos pessoais. Deixa a palavra livre para quem quiser fazer uso da mesma. Palavra, vereador. André. Antes de fazer uso dessa terceira parte, eu até não fui conferir, mas eu queria falar aqui dos meus campinhos ali. Eu até não fui conferir se é a mesma empresa que foi contratada. Não sei se algum vereador pode me falar se é a mesma empresa que está fazendo os 3.000 campinhos. Mas eu vi ali que foi colocada a placa. Ficou lá um tempo, aí a placa caiu, aí depois foram lá e levantaram a placa. Isso eu estou falando do meu campinho aqui, Marco Benassi Melo, que era em Renascer. Depois foram lá e fizeram planear o terreno. Aí ficou mais um tempo ali. Aí foi dois rapazes lá trabalhar, fizeram uma valeta o dia inteiro. Aí eu fiquei analisando que o cara olhava para o celular, ficava o carro um pouquinho. Então eu não sei quem é o fiscal desse contrato, ou eu não sei o que está acontecendo, porque eu vi que o meu campinho está mais adiantado, que é o meu campinho, que é o que está ali no residencial Catedral aqui. Já está até fazendo as estruturas para colocar tela. E o outro só colocaram 4 estacas. Até o momento que eu vi lá na primavera, 4 estacas lá perto do postinho. Então nós temos que ver isso aí, que já é recurso já de longa data. Licitações que já foram feitas há muito tempo. Sim, pode falar. Os 2.000 campinhos do Renascer e do Catedral é de uma empresa aqui, próximo a Curitiba. E o do Primavera é daqui de Sarandi. Só que o do Primavera teve algumas alterações na tela, por isso que prolongou e aconteceu que ele saiu por última hora. Por causa das alterações que eles tiveram que fazer na tela, e segundo eles os valores não estavam batendo. Agora, o Renascer 2, que você disse do Marcos Benassi e do Catedral, é a mesma empresa. Obrigado. Até obrigado, vereador, pelo esclarecimento. Então eu vi que aí já é porque talvez, né, os vereadores de oposição conseguiram esse meu campinho, então vamos deixar ele lá para o último, né, que dá essa impressão. Eu até ia verificar isso aí para me ver, porque a gente vê que está acelerando a todo custo ali. Mas tudo bem. Sabe uma contraparte? Sim, é. Porque o mesmo pessoal que vai fazer, não é o mesmo que vai fazer o Catedral. O pessoal lá não está porque é a mesma empresa. Tá bom? Na verdade, vereador, eu até, É que me disseram. pelas suas palavras, eu até assim, entenderia se ele estivesse fazendo lá, já fizesse tudo logo e viesse para cá. Porque eles ficaram com duas pessoas cavucando o dia inteiro e fizeram uma maleta. Eu acho que foi um serviço perdido, era melhor então estar já usando a pessoa aqui. Então, né, tudo bem, era um dos comentários que eu queria fazer. Segundo comentário, eu acho que secretário
secretário, já aconteceu aqui também com o chefe de gabinete, que todos sabem, né? Funcionário. Só que o chefe de gabinete pegou sua bagagem, foi embora, fez o certo, né? Não deu certo na saúde, depois agora não deu certo o chefe de gabinete, o que ele fez? Foi embora, fez o certo, não deu certo, fez o certo. A gente vê que os cargos comissionados vieram, cargos políticos, cargos colocados muitas das vezes aqui para ser o todo-poderoso e muitas das vezes vem maltratando os funcionários. Por exemplo, nós temos um secretário, né, da agricultura, que muitas das vezes a gente vê ali o maltrato, a falta de o entendimento, a falta de falar de uma maneira diferente com os funcionários. A gente viu outros secretários para trás, né? Valdir Ribeiro, que passou por ali, Mauro e outros secretários. Não tinha, assim, tanta contenda com o mecânico da prefeitura, se você não sabe, saiu por causa do secretário. E ainda continua. Então, eu acho que o prefeito, ou quem é responsável disso aí, porque o prefeito é muito bonzinho, né? A gente vai lá conversa com ele, infelizmente, resolve a linha de gabinete, mas acaba não resolvendo. Mas isso é de uma parte? Sim, pode falar. Mas a questão é a seguinte, eu estive conversando com o pessoal do sindicato a respeito disso. Isso pode ser levado ao sindicato dos servidores públicos e a tomada devida providência legal, porque isso não pode acontecer. O funcionário público, ele deve ser respeitado, inclusive pelo seu superior, e não pode acontecer esse tipo de situação. Ok? Obrigada. Tocando nesse assunto, aí eu vejo que o prefeito, essa gestão, vou falar essa gestão do prefeito e alguns, né, que o valor é para o cargo comissionado. A gente pode ver desde o começo aqui. O valor é o cargo comissionado. O cargo comissionado, ele tem tudo, ele pode tudo. Mas um servidor que está ali 20, 30 anos trabalhando, esse não tem valor. Porque o cara chega ontem aqui, talvez porque foi um candidato a vereador, aí não sabe falar com ninguém, já chega lá falando até o que não deve os funcionários, que tem 20, 30 anos, que tem muito mais experiência talvez que ele. E não é só o da agricultura não, já aconteceu em outras secretarias também. Então eu repudio esse tipo de coisa que vem acontecendo já há muito tempo. O cargo comissionado, alguns têm muito valor, já até citei aqui, aqueles que fazem o seu trabalho, todo dia aqui, mas alguns, aqueles que veio aqui para ser, né, porque encheu a administração de cargo comissionado com salários, né, exorbitantes aí que vocês viram, e tem valor, né? Mas eu sou a favor do profissional que passou lá no concurso. Lá no concurso, olha a desvalorização. Cadê o projeto? Eu sou até suspeito de falar porque eu sou um servidor público também. Mas como vereador, cadê o projeto que ia regularizar ali a estrutura, as letras ali, que ia arrumar o salário dos funcionários? Se fosse dos cargos comissionados, o garoto que estava aqui no outro dia. A vereadora Keliane achou ali os detalhes do projeto. Se fosse no cargo comissionado, ele já teria feito a revisão, já teria mandado no outro dia. Mas como é dos servidores, né, servidor que trabalha 20, 30 anos, que passou no concurso, que deve ser valorizado, que deve ser garantido no mínimo o seu piso salarial, que deve ser garantido no mínimo essa defasagem que nós vivemos aí de todos os servidores, não, é os cargos comissionados. Então eu quero já deixar, eu bato nesse assunto, bato sim, enquanto não vir esse projeto eu vou bater, porque eu sei que o que está acontecendo. Nós tivemos 3 já gerentes de transporte, né? Um que não adiantou em nada, outro que foi mais ou menos, mas daí não deu certo com a chefia lá, tinha muito chefe, brigou chefe com chefe. E agora o terceiro, o seu Márcio, a gente vê a vontade que ele tem para trabalhar, que corre atrás. Muitas das vezes o pessoal aqui fica bravo com ele. Fica bravo com ele aqui porque ele corre para acontecer os trabalhos. Nós precisamos de pessoas assim. Se os secretários fossem que nem ele, que soubesse conversar, tivesse a postura para conversar, tivesse a postura para correr atrás
até das próprias ferramentas do trabalho que eles precisam para executar o trabalho do município, né, que volta para a nossa população, seria uma beleza. O que eu quero dizer com essas palavras? Prefeito Moisés, tem que fazer uma reunião com o seu secretário e dar uma conversada com eles. Aqueles que não servir, vai fazer o quê? Eu acho o seguinte, dá valor para o servidor. É lógico que o servidor não tem que também chegar e estar agredindo ninguém, mas só que dependendo da palavra do secretário, que ele está num alto escalão, que ele foi colocado ali a responsabilidade sobre as costas dele, ele tem que saber lidar com os funcionários, porque senão acaba acontecendo até confusão feia dentro da prefeitura, como já aconteceu. Pode acontecer briga, pode acontecer até, talvez até uma morte, dependendo da ofensa. Então, hoje aqui as minhas palavras é de alerta, para que lá na frente, talvez a própria administração, o prefeito que não queira que aconteça isso na administração dele, depois venha acontecer. É só um alerta. Então, eu acho que ele deve rever isso aí, né? Deve conversar com o seu secretário, saber como que conversa com os funcionários, como que tem o respeito. No ambiente de trabalho tem que ser mantido o respeito. Né? Já presenciei algumas coisas, até esses dias eu fiquei com dó do nosso gerente. Eu não quero comentar aqui porque ele encerrou o assunto, mas uma pessoa quis humilhar ele e, se for ver bem, ele estava até mais alto do que a pessoa, mas porque ela chegava no secretário ali e passou-se a mão e ficou ali. Porque essas coisas, vocês notaram? Se acontece uma coisa que é contrária aqui, qualquer coisinha, por exemplo, que nem aconteceu aqui a denúncia da eleição, esparramou, virou notícia, virou tudo. Mas quando acontece uma coisa que era para virar notícia também, não vira. Por quê? Porque tem alguns, né, eu falo que é até covarde, que ficam ali, passando na cabeça, tudo. Tem que virar notícia também. Porque o certo é certo e o errado é errado. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Isso é de uma parte, sim, vereador, pode falar. Parece que a notícia corre de acordo com a amizade, porque tem amigos que são presos, etc e tal, ninguém noticia nada. A mídia local não fala nada, fica todo mundo quietinho, porque é amigo da situação. Agora, em outros casos que nem tem prova de nada, a notícia já é distorcida e vira aquele alarde total na cidade a fim de prejudicar as pessoas que não têm culpa da acusação que é feita pelo próprio poder público. Obrigada, senhor vereador. Mais uma coisa que eu quero citar aqui, acabou-se, pelo que eu entendi hoje, acabou-se a licitação, de novo, mais uma vez venceu o prazo de licitação de mecânica da prefeitura, caminhões, ônibus, acho que isso está bem mais pesado. Não sei se já está correndo atrás, mas não sei quem que é o responsável disso aí, se é o Frotas ou se é né, a pessoa que seja. Tem que o mais rápido possível providenciar isso aí. Agora, a sorte que abriu essa brecha na lei que vai dar mais facilidade para o pessoal trabalhar. Agora, você imagina se tivesse adequado pela essa lei nova. Então, temos que ver isso aí antes, lá atrás, planejamento, mais uma vez, planejamento dos processos licitatórios que estão vencendo. Nós cansamos de falar do início aqui. Demos toda a estrutura para a licitação trabalhar, né? Todo o pessoal que foi preciso até hoje, não falta gente, não falta dinheiro, não falta nada. O que falta é planejamento e acontecer, rodar o negócio. Porque, só para concluir, senhor presidente, porque eu fiz o acompanhamento dessa gestão desde lá, da fase da transição e bato até o último dia. O prefeito pegou com caixa em andamento, as contas pagas e a nossa arrecadação hoje é totalmente diferente do que era lá atrás. Então eu quero deixar essas palavras para o nosso vereador, encerrou meu tempo. Ainda tinha mais algumas coisas, mas mais importante eu consegui expressar aqui. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Senhor presidente, com essa palavra. Olá, o vereador Israel. Boa noite a todos os vereadores e vereadora, funcionários dessa casa amiga que nos visita. Sobre a fala do vereador André, essa casa repudia essa forma, essa ação, como eu fiquei sabendo agora pela fala do vereador, de secretário maltratar funcionário. Acho que todo mundo são seres humanos, se é que está acontecendo isso, acho que tem que ser visto, né? Essa casa de lei se repudia, né? A todos os funcionários. Acho que a pessoa, acima de tudo, é pessoas humanas, né? Então acho que tem que ser tratado com bom senso, né? E a respeito do meu campinho, vereador André, vereador Alessandro, vereador José, é o que me passaram. Estou dizendo essa informação, de repente vocês vão saber de outra. Não que
me passaram isso. Então a gente está brigando, não que a gente está esquecendo os outros, o nosso papel de fiscalizador de fiscalizar todos. Mas é o que nos passaram também a respeito do Primavera, que aconteceu aquele reajuste, e deu esse atraso no que aconteceu, porque tiveram que fazer toda a tabela de preço de novo, vereador André, depois mandaram a licitação. E graças a Deus deu certo, já colocaram a placa lá. Inclusive já estamos cobrando também da própria empresa para que possa estar fazendo esse tão sonhado, vereador Aguinaldo, que vocês tanto lutaram no mandato, acho que no primeiro mandato do Hugo, né? Quando lançaram aquele projeto de orçamento impositivo, que segundo a fala, Vossa Excelência era vereador Brito, que hoje é o presidente, também era para orçar 1%, para que se fosse feito naquela época um campinho Sintel ou um campinho naquelas localidades. Mas vocês lutaram, eu acompanhei também várias vezes a luta de Vossa Excelência naquele momento, mas foi reprovado o projeto. Mas essa gestão, vereador Israel, vereadora Leila, essa gestão está lutando aí, nós estamos correndo atrás, e tenho certeza que num futuro muito próximo aí, o pessoal da Primavera vão usufruir desse benefício que será para aquela população. Não estou trazendo para essa casa de lei a respeito dos meus campinhos, é porque o que me passaram, então a gente está cobrando aí, conversando principalmente com o engenheiro Luiz, que está nos trazendo essas informações a respeito dos meus campinhos. Obrigado, senhor presidente, ou senhor presidente, melhor dizendo, pela palavra. Olá, Gonçalo. Senhor presidente, eu peço a palavra. Olá, vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, vereadoras, aos funcionários desta casa, ao amigo Reinaldo que está nos visitando, volto sempre. Eu queria só, prometo ser bem breve aqui, senhor presidente. Nós fizemos um pedido, eu e a senhora Leila Pavese, para estacionamento. Vou reforçar esse pedido aqui, pessoalmente, para que fizesse estacionamento nas escolas, uma única em frente às escolas. Eu fui cobrado de novo da escola Miquelina. E nós temos no Código de Postura, acho que a vereadora Alessandra também refez esse pedido, e acho que nós temos no Código de Postura isso já definido, né? E eu fui cobrado essa semana, então eu vou deixar aqui um pedido com todos nós aqui, para que pudesse concluir, né? Chegasse lá e falar, não vou fazer, que é uma questão de segurança. Eu estive lá segunda-feira levando meu filho e muita gente, tem pessoas que têm a paciência, vereador Luiz, mas tem pessoas que não têm, então passa meio rápido, né? Estacionamento de um lado só, cedo, vereador. Que seja com bons olhos e rápido. Porque eu estava no trabalho em Rolândia e me passaram um vídeo de alguém filmando que a ambulância chegou na mão de alguns vereadores e às vezes cobrando e com palavras assim de baixo escalão, principalmente dos vereadores. E segundo a pessoa falou com os vereadores, não falou comigo, mas me passaram esse vídeo. Eu fiquei até meio assim, chateado. Eu lembrei da indicação de Vossa Excelência que o prefeito Moisés e o secretário possam fazer com rapidez, porque a cobrança não é só da escola, dos moradores, também principalmente o trânsito de máquinas pesadas. Obrigado. Então, até esse pedido foi feito, essa pessoa me procurou de novo, vocês não fizeram nada. Eu falei, nós fizemos. Eu tinha certeza de que eu até convidei, né, a senhora Leila, a vereadora Leila, para estar junto comigo, a vereadora Alessandra, agora me recordo, fez também esse pedido. Então, nós fizemos o pedido, né? E às vezes, cedo, acho que é uma fase que eu me lembro muito bem desse pedido, e amanhã vou cobrar pessoalmente isso, mas infelizmente eu gostaria de dizer para os senhores, para a senhora, que você vai resolver. Mas infelizmente não vai, primeiro a gente não tem uma condição militar que possa estar nesses lugares. E a falta como que eu posso dizer, eu vou usar uma palavra até bem pesada, porque eu tenho que falar do nome mesmo, e a falta de educação de alguns dos nossos munícipes estraga todo esse tipo de coisa. Nós estamos falando aqui que se houvesse uma falta, porque eu perco todo dia na hora do almoço, ao meio-dia, era o meu caminho passava em frente à escola do Moacir, no qual foi feito tudo isso, vereadora Leila, e eu convido os senhores a estar passando lá para ver a vergonha que é aquilo lá, a vergonha, inclusive pessoas do órgão público, inclusive funcionários do órgão público, ou esposa de funcionários que encostam ali. Então é uma vergonha o que vem acontecendo, não adianta nós mudarmos. Eu pedi pessoalmente para o prefeito que ele voltasse novamente pela Escola Saber, a rua São Paulo que era, não sei nem porquê, na verdade eu não sei nem porquê que voltou, né? Foi uma cobrança. Então ali fica muito difícil. Mas a falta de educação do ser humano está acabando, vai acabar cada dia mais. Parabéns aí, vou cobrar pessoalmente, a primeira coisa que nós vamos cobrar isso, esse pedido dos senhores, mas sinto muito em dizer aos senhores que não vai resolver. Principalmente aí o pessoal dos maquinários também, que poderia pelo menos ter um
pouco de noção de naquele momento não passar em frente àquele local. Obrigado. Eu agradeço, Luiz, você vai estar falando assim, diretamente com o prefeito, né? Tem um pedido e fica como as pessoas pedem para nós, senhor presidente, e dá a impressão, eu sou o tipo de pessoa assim, se pedir para mim, eu vou atrás, se eu vou conseguir ou não depende de mim, não é a minha parte que eu vou fazer, né? Que essa transição é o que nós podemos fazer. O vereador não faz nada, o que nós podemos fazer? É pedir, fazer indicação, fazer um requerimento, está pedindo para que se faça, né? Mas nós não temos o poder de conclusão. Então, mesmo assim, São Paulo, ali está acontecendo que quando vem os ônibus sentido lá do conjunto, lá do Nacional ali, do vereador Israel, o vereador Rico mora, e vai pegar ali, fica parado que não dá para atravessar quem está vindo, né? Então, como disse o vereador Luiz, por que tirou o estacionamento que ali que ficava bom ou Isso é de uma parte, vereador? Ainda, quando você chega na esquina vindo do sentido da igreja para a Avenida Dom Salles, você olha de um lado, tem um containerzinho lá, né, que é uma barraquinha. Do outro lado, você não tem visão nenhuma, é horrível ali. Além de ônibus passando, uma confusão danada ali, é cheio de acidente. Qualquer hora vai dar uma tragédia ali, é tragédia anunciada. Obrigada. Então, vamos ver aí, o vereador Luiz já se propôs a estar falando com o prefeito diretamente, isso aí, e eu vejo assim, vamos preservar a vida de crianças. As crianças, às vezes, não têm a noção que nós temos, né? Às vezes, uma hora ali pode acontecer uma tragédia, então, antes de acontecer, vamos tentar evitar, né? Isso é uma parte, Cedo, vereador. Eu até achei tão bacana, porque até foi um pedido nosso, junto com a Câmara passada, que fez o pedido do prefeito, e foi retirado foi feito só o estacionamento de um lado na rua São Paulo. Ficou ótimo. Aí começou essa gestão, foi lá, desfizeram o serviço. Estava tão bom, estava ótimo. Nós passamos com os escolares do município ali, ônibus grande ali, não consegue. Quando desvia também, quando tem festa aqui que desvia, que o ônibus precisa passar por aqui, geralmente ele não consegue, ele tem que passar, ele tem que voltar, ele tem que avisar o pessoal, esperar do lado de baixo, o ônibus trabalhador. Então é uma questão que eu não sei quem que foi o autor disso aí. Eu acho que a pessoa que não entende nada sobre trânsito. Estava tão bom, piorou a situação. Até inclusive, vereador, até pedir licença aqui para falar também, a respeito aqui, mais uma vez aqui de novo, hoje eu vi aqui, o pessoal estava esperando lá, quase perderam o ônibus encostou aqui, ó, e os Garcia, eles já são ligeirinhos, assim, não viu o pessoal, eles já vão saindo. Os ônibus encostou aqui, estava cheio de carro ali, quase que a pessoa não vê o ônibus ali, que ele veio, já fez o giro, já ia descendo ali, porque estava entupido de carro aí, e vários carros do servidor que trabalha aqui na prefeitura. Obrigado, vereador. Então, vamos torcer para que o prefeito veja com bons olhos e tome essa providência, arrume isso daí, né? Para que não aconteça coisa ruim. Nós não queremos coisa ruim, nós só queremos coisas boas, né? E melhoria para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente, pela parte civil. Essas seriam minhas palavras. Peço palavra. Uma vereadora livre. Sei que eu já falei bastante, mas eu gostaria de falar para vocês que essa questão da violência nas escolas, né, que a gente está vendo por aí toda essa insegurança, todas essas questões. Houve uma reunião segunda-feira com os diretores de escola e me chamaram para participar, eu participei. E foram tomadas algumas decisões ali, né, a respeito de questão de segurança. É claro que a gente não vai conseguir resolver as coisas para a semana que vem. Nós sabemos que o poder público depende de licitações para muitas coisas. E as coisas demoram. Então vamos pedir a Deus e torcer para que, né, pare-se também um pouco esse discurso na rede social, que não alimente tanto essa visão de ódio, de matar e tantas coisas aí que acabam muitas vezes causando desespero, né? Então, pensou-se na questão de guardas nas escolas. Nós sabemos que nós não temos guardas, mas podemos ter a possibilidade de contratar terceirizado para que aconteça isso. Então, está sendo uma das questões também de abrir esses projetos em regime de urgência para que consiga fazer essas licitações aí mais rápido dentro dos processos e tentar
colocar esses guardas ali dentro da escola. Senhora vereadora, você precisa ser uma parte? Pois não. Eu sou favorável a ter guarda nas escolas. Ajuda muito. Eu respeito, porque na porta dos colégios, eu já presenciei covardia, de alunos maiores bater em menores. Eu até, inclusive, um dia tive que entrar no meio. Então, tem que ter, sim, eu sou favorável, senhora vereadora, se nas escolas municipais, né, que é pertencente ao nosso município, nas estaduais, eu acredito que já envolve já Estado, mas no município, se colocar, eu sou totalmente favorável. Aí não é presídio, não. É questão de preservar aquele aluno que vai para estudar e não vai para aprender coisa errada. Sou favorável, sim, e vamos torcer para que isso aconteça. Obrigado, senhora vereadora. Outra questão também foi pedido mais intensivamente que a polícia faça as rondas, né, visite. Foi pedido que a patrulha escolar venha para conversar com os professores, funcionários, os pais de alunos, os próprios alunos, para ir também ensinando a observar as coisas também, né? Outra questão é que todas as escolas estão fazendo um levantamento da estrutura delas, que nós sabemos que algumas, como a Miquelina, não tem muro no fundo, precisa ser feito muro, outras precisam erguer muro, outras precisam trocar tranca de portas e tantas outras coisas. E outras coisas que os próprios diretores vão adaptar dentro da escola. Também pensou-se na questão do detector de metal, porque muitas vezes não é ninguém de fora que leva, sim, aquele que frequenta lá dentro da escola, a gente sabe, parece um absurdo a gente falar isso dentro das nossas escolas hoje, mas acaba sendo uma necessidade, né? E observar várias coisas, várias posições que foram tomadas aí. Nós esperamos que tudo isso aconteça, né? O prefeito está empenhado para que isso aconteça. Essas câmeras de monitoramento que vão ser colocadas na cidade, todas elas vão estar também ali observando os prédios escolares, todos ali, né? Então a gente espera que não tenha esse problema. A questão da rede estadual é uma pena, nós não podemos dar apoio, mas a gente sabe que eles estavam também já discutindo. Nós sabemos que há aí uma verba de 150 milhões que o governo federal pediu que fizesse planos de atendimento para isso já, né? Para se poder também fazer essa questão emergencial. Mas, infelizmente, o que dói é saber que muitas vezes aquele pobre inocente que nada tem a ver com essa história, muitas vezes eu não sei se não vou dizer que é um louco, porque para mim é uma pessoa premeditada. Ele premedita tudo aquilo, ele estuda tudo aquilo e ele chega e executa como se fosse agora e a conquista dele, né? E ao invés nós, ao contrário, protegemos nossas crianças. Jamais nós queremos isso para eles. Pois não, doutor. Eu até iria usar uma parte do meu tempo, mas não deu, né? Isso foi esgotado, para falar a respeito dessa questão que eu também estava muito preocupado e muita gente me procurou. Até inclusive uma mãe hoje desesperada, ela até me passou os áudios que isso iria acontecer lá ali em Arapongas, que eles iriam matar o máximo de criança possível, professor e diretor. Eu não sei se vocês ouviram esse áudio. E eu ouvi uns pedaços, né? Nem sei se pode ser uma verdade isso aí, mas só que deixou um monte de mãe e pai desesperado. E a questão que a vereadora falou aqui é muito séria, principalmente o Miquelina ali. A Miquelina que eu penso, não é porque a minha filha também estuda lá, mas nós vamos esperar matar para depois resolver? Aí eu estava pensando naquela questão, se a gente lá atrás tivesse contratado aquela empresa, né, ter feito igual o prefeito de Pitangueira tivesse contratado aquela empresa de segurança aí nos prédios públicos, agora já daria para usar nas escolas. Daria já para ir pelo menos agora de momento. Até o prefeito Bellinati, nossa, já cancelou as aulas, colocou a guarda municipal, o prefeito já colocou a guarda municipal, fez até algumas revistas, né, alguns que estavam por ali, tomou providência. Eu fiquei até pensando, até postei no estado, precisando de guarda armada urgente na escola, não sei se alguém viu, mas por causa dessa questão que estava acontecendo, muita gente preocupada, e não é de não se preocupar pelo número de acontecimento que vem acontecendo aí nos estados aí, e cada vez chegando perto da gente, né? No Paraná também aconteceu. Agora você imagina, a gente vê um monte de crianças, principalmente as crianças fracas, por exemplo, Miquelina,
só tem professoras, tem o Leandro, né, agora, que está na secretaria, mas tem só o Leandro ali na secretaria e o resto é só professores e criancinhas pequenas, né? O pequeno polegar já é mais fechadinho, mas o Miquelina é totalmente aberto. Então é muito perigoso. Talvez a gente pense assim, não, vamos pedir a Deus, né, que Deus abençoe que não aconteça na nossa escola. Mas só que a gente também tem que vigiar, né? Vigiar porque a gente não sabe lá que é um ladrão. Então, até vi ali as fotos, ficou muito bonita as fotos, o prefeito fez toda a matéria ali, só que tem que sair dessa matéria urgente, dessa demanda, e já começar a executar nas nossas escolas municipais. Obrigado, vereador. Sim, sim, com certeza, né? Outras coisas também, tipo o botão do pânico, que é um alerta que se passa para as outras escolas. Então tem várias coisas, portões eletrônicos, muito controle na abertura desses portões, né? Saber quem vai lá, a pessoa se anunciar, porque a gente não pode mais abrir as portas tão facilmente das escolas, mas só para finalizar, gostaria de comentar, senhor vereador, ali na escola do Macil Coelho, foi cedido a pessoa que tem, parece, 2 datas ali vazias, parece que ela cedeu para que faça o estacionamento dos professores ali. Aí até surgiu uma conversa junto ao prefeito de tentar uma pergunta com outras datas, se havia possibilidade ou não, para já ficar ali permanente, pelo menos ali, questão dos funcionários já resolve alguma coisa, né? Era isso, gente, muito obrigada. Palavra de aula livre. Essa palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Alessandra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, Reinaldo, nosso amigo, colega, né, de trabalho, participando da sessão hoje, seja bem-vindo, venha mais vezes. Gostaria de fazer um resumo sobre o dia, a nossa noite, né, nosso dia de hoje. Então, a questão da criação dos conselhos de grande importância, a participação popular é sempre importante, a representatividade da população nos conselhos é importantíssimo para defender as causas, né, tanto da pessoa com deficiência, quanto a questão dos idosos também é muito importante. Isso é um desenvolvimento, esse crescimento, quanto mais a população participa, que ele seja efetivo, que ele seja ativo, que tome decisões de acordo com as leis vigentes e ampare esses idosos e pessoas com deficiência, é isso que a gente espera. Vários projetos de importância com impacto na educação também, né, do município, a questão social também é importante, a normatização da nova lei de licitação, estendendo o prazo aí até dia 30/12 também é importante, o município acha que é importante para poder se adequar, né, a gente concorda, porque nós queremos que seja efetivo, que funcione corretamente, como uma alavanca para o município continuar desenvolvendo. Mas aí, em outro contraponto, eu fico triste de lembrar novamente que desde agosto de 2022 nós enviamos um requerimento para o Executivo Municipal solicitando os gastos com materiais de construção, onde está sendo gasto material de construção no município, o que está sendo feito, o que está sendo feito pelo próprio município, as ações, né, obra, o que está sendo construído. Não recebemos nada até agora, não vai receber nada, não vai ter nada, né, que a gente queria o gasto com os depósitos, o que está sendo utilizado para poder facilitar aí a fiscalização, né? E aí a gente se depara também que a cidade está faltando várias coisas de infraestrutura, essa questão das ruas aí que a gente pede faz bastante tempo, que não é porque nós queremos que aconteça, mas é uma necessidade. Aí a gente vê o município realizando a Secretaria de Obras realizando algumas obras aí no município, de indústria e comércio, né? Esses funcionários sendo utilizados sem estação, sem ordem de serviço. Será que isso está certo? Né? Temos que fiscalizar mais, temos que ficar de olho. Agora parece que começou hoje a questão da pista lá de caminhada, tá certo? Foi licitada a obra, eu vejo funcionário do município em foto fazendo essa obra, tá certo? Né? Nós temos que fiscalizar. Vou procurar saber essa semana se está tudo certo, procurar saber desses postos que foi colocado aqui, se tem ordem de serviço, parece que não tem, então nós temos que ficar atento a isso. O papel do vereador também é fiscalizar. Tá certo que tem que fazer, mas da forma correta. Outra situação, constatado também várias irregularidades da Secretaria de Agricultura, que segue, continua com irregularidades, não cumpre a lei do porteiro adentro,
não cumpre a lista do maquinário, faz de qualquer jeito, inclusive tem até indícios aí de situações que tem feito até serviço em loteamento particular, em área rural, né? Então tudo isso de sábado, domingo, não sei o quê. Então é uma situação que deixa a gente em maus lençóis. Por quê? A parte fiscalizadora somos nós. Aí a gente deixa tudo isso acontecer, fecha os olhos e acha que está tudo certo. Porque é para fulano, é para parente do ciclano, é para o amigo do fulano, é para quem manda na cidade. Então isso aí tem que ser visto, bem visto, porque esse tipo de ação não pode acontecer e não pode continuar se repetindo. Obrigada, senhor presidente, pela palavra cedida. Vamos continuar no Você quer falar, senhor presidente? o vereador José. Nessa terceira parte também, quero fazer um comentário com vocês. Bom, que bacana todos os projetos aí que vão ser avaliados amanhã, até na quinta-feira, na nossa extraordinária, e assim damos continuidade dos projetos. Eu gostaria, senhor presidente, de se mencionar essa Casa de Leis, a gente fica numa situação meio constrangedora em alguns casos que acontecem no município. Eu não ia, talvez, agregar isso à Casa de Leis, porque até então eu procurei o senhor executivo na data de ontem, e tenho até a prova disso, né, porque a vereadora, a primeira secretária, estava junto comigo, e nós não conseguimos falar com ele. A gente sentiu ali que ele estava com bastante preocupações, algumas outras coisas, ficamos aí uns 20 ou 30 minutos, para a gente poder resolver alguma coisa, porque a gente mora aqui, trabalha aqui, e a gente quer que o município flui de uma certa maneira, executiva e legislativa. E vendo a senhora vereadora comentar sobre isso, que às vezes por que as coisas não acontecem? Porque falta coerência do nosso secretário. Infelizmente, enquanto um desfruta do dinheiro público, se ganha vantagem, o outro mal educado com os funcionários. A gente fica chateado com isso. Porque eu faço a pergunta, senhor presidente, se amanhã eu fazer um pedido na Casa de Leis da Câmara, convocando um carro do município para fazer um trabalho, no MP, visitar uma ponte, tudo isso é legalidade. Mas se um momento esse carro, um exemplo eu estou dando, se tiver em lei que eu possa passar no mercado, fazer uma compra com o carro do município, passar na minha casa, deixar essa compra, é correto? Eu só estou dizendo isso porque se eu não cumprir com o meu papel, vereadores, eu não sou vereador, eu não sou fiscalizador. Por isso eu procurei o prefeito. No momento está sendo um diálogo, porque na verdade eu, José Aparecido de Souza, eu tenho a coerência de ir na MP, eu não preciso resolver nada com a Casa de Leis e muito menos com o prefeito. É a MP que entra com o pedido porque eu sou homem de fazer a denúncia e falar que sou eu, de pedir a exoneração do funcionário e de uma secretária do município. Ah, mas você falou, eu falei, provo, porque eu aguardava só o vídeo, a gente tem que ter foto para o que está acontecendo. Então, poxa, onde nós estamos em Sabaldi? Um funcionário que não é da pasta, além de estar errado, não podia dirigir um carro que não é da pasta dele, né? Então fica difícil para a gente. Pode falar. Fazer uma pergunta. O senhor mesmo viu? Eu mesmo vi, vereador. Então por que o senhor não deu voz de prisão a esse funcionário? Aí é que eu falo para o senhor, porque o momento das fotos, eu não peguei a coerência que saiu do veículo. E agora eu consegui o vídeo, né? Então aí ficava difícil ali, porque era o desencontro entre o carro e onde a pessoa estava. Então a gente tem que levantar a prova. E se eu não faço isso, porque quem estava comigo era outra família, então a família me cobrou até hoje, poxa, e daí? Ah, eu vou levar a secretária de Educação, eu vou levar até o prefeito. Então eu falo, qualquer um de vocês, se eu tivesse cometido ilegalidade com o carro da Câmara, vocês iam passar a mão na minha cabeça? Não ia passar. É ilegal isso daí. Ah, mas aí você mora aqui, você vai ficar com dó do carro? Não, não vou ter dó. Porque não ia ter dó de mim, entendeu? Por isso que eu encaminhei até o executivo, não consegui falar com ele. Mas e se fosse qualquer um de vocês, eu queria que vocês trabalhassem com a mesma coerência. Cobrasse essa pessoa. Por quê? Que não acontece as coisas no município? Porque além de não estar com o carro da pasta dele, está fazendo compra. Está fazendo compra no feriado de Páscoa, com um carro que não pertence à sua pasta. Junto com familiares, gente. Onde nós estamos? Então, só se eu colocasse um tapa, fingisse que eu não vejo, porque até a pessoa, nossa, mas aqui não é o secretário de Sabaldi? Eu falei, nossa, é mesmo. Com um carro que não é da pasta deles. Cara, é difícil pra gente, sabe? Vocês estão aqui, tá ficando gravado.
porque a gente não pode fugir da ilegalidade. Eu ia até apresentar uma indicação, pedir um requerimento, já direto, né? Vai dar dor de cabeça para o prefeito, mas não, a MP resolve da maneira que pode resolver, encaminha aqui para o prefeito e ele toma a sua atitude. É delicado, gente, eu não quero, sabe, eu não sou de fazer maldade para ninguém, só que a pessoa acha que ele tem um poder maior e pode fazer o que quer. Eu pedi no ano passado, vocês lembram, um requerimento do prefeito por escrito, qual que é a finalidade do cargo da educação. Vocês são prova disso, porque ele fez verbalmente. Eu apresentei aqui nessa Casa de Leis. E ele não documentou. Porque se ele falar para mim que pode, então Sabal já pode tudo. Porque o cargo da educação, desde quando nós aprovamos lei, para levar um aluno doente, para buscar um aluno no hospital, para fazer coisa no núcleo de Apucarana, tudo bem. Ah, eu estava voltando lá do núcleo e eu passei lá. Está errado, não pode. Carro oficial não é para isso, não é para carregar compra. E se fosse para comprar alguma coisa para a escola, que fosse o responsável da pasta que dirige o carro. Não o secretário que não é da pasta. Isso que não tem perdão, entendeu? Porque eu seria um nada se eu não fizesse nada. E também não sei se me viu, também não tem nada a ver com isso. Porque a pessoa que está fazendo algo errado, não presta atenção. Não faça fora, você pode ser pego lá. A gente também corre esse risco. Você vai cometer uma ilegalidade, tem um amigo, tem um parente, telefone hoje é complicado. Então assim, gente, estou dividindo com vocês e também não citei nomes, porque também não precisa. Talvez no ar já sabe quem que a pessoa se beneficia do poder público. E eu não posso aceitar isso. Não posso. Porque a pessoa tem carro, ganha bem, acho que 2 carros deve ter, não é só um. E aí vai pegar o carro público que não é da pasta dele para fazer isso. Não tem justificativa. E se pedir prova, eu tenho vídeo, que o mercado, graças a Deus, é ético, né? E a gente tem o poder para isso. E mais as demais fotos aí, que será encaminhado. Então, infelizmente, não é por maldade, porque eu não tenho essa maldade no coração. Isso é como a Alessandra, a vereadora, disse, né? É fiscalização. Qualquer um de vocês que vê eu cometendo um ato desse, com um carro da Câmara, vocês podem me caçar. Vocês podem me mandar embora daqui a qualquer momento. Então, eu estou agindo com a legalidade. Né? Não tenho pena de ninguém, porque Jesus não ensinou a gente a ter pena de ninguém. As pessoas que sofrem servem como exemplo para a gente viver nessa vida. Foi isso, vereadora, que eu comentei com a senhora aquele dia, que eu queria dividir até junto com você lá. Houve comentário na Câmara sobre o afastamento de um secretário. Eu não quis dividir nada ainda com vocês, que eu precisava do poder maior, qual que é a atitude dele. É claro que se eu levar isso aí para ele, vai passar a mão na cabeça e não vai fazer nada. Isso aí é claro, né? E pode falar. Eu acho que uma denúncia bastante delicada e bastante grave. Eu acho que nós, vereadores, deveríamos reunir sim, né? Ver qual a atitude que nós devemos tomar em conjunto sim com a Câmara. Nós, principalmente, que somos fiscalizadores, e ver essa questão dessas provas com os responsáveis, convocar secretário, convocar quem que fosse, porque isso aí é cargo, principalmente cargo político, ele pode ser destituído, se for outro cargo também, se tem processo administrativo. Essa questão não tem como passar a mão na cabeça, não tem como. É uma coisa muito séria. Tem a ampla defesa? Tem, mas a gente não pode deixar isso aí passar assim. Nós temos que conversar com os vereadores sobre isso e tomar-se uma posição. Então isso é delicado sim, vereador, mas também, se talvez a gente tomar uma atitude, sirva como exemplo. O município foi comprado vários carros, várias secretarias, todos os diretores têm as suas responsabilidades, né? Ou talvez, eu não posso dizer a vocês se houve uma fala aí da senhora secretária da Educação também, talvez ela nem está sabendo também qual a finalidade que o carro foi, porque foi, quem foi, né? Difícil você fiscalizar tudo isso. Você pedir um diário de bordo, saber onde o carro estava, é complicado. Depois que saiu daqui, a pessoa acaba aí se mudando de ideia, vai dar uma passadinha, e essa passadinha é que colocou, vamos dizer, o meu cargo de vereador em peso, né? Porque daí tinha outras pessoas de Sabal que viu. Então, se eu não tomar atitude, então, perante as pessoas que estavam comigo, eu não sou fiscalizador, não sirvo para estar aqui. Porque, no meu entendimento, vereadores, isso aí é errado, sim. O carro não era da pasta, era outro veículo de outra pasta, e ele estava dirigindo esse carro, então eu fiquei bastante triste e chateado com a situação. Igual o senhor disse, se eu tiver apoio de alguma coisa nessa questão, mas eu vou atrás sim, eu preciso conversar com o prefeito primeiro, talvez até os 2 réus também, né, para não ficar aquela coisa, mas o cara não sou não.
não sou maldoso não, sou fiscalizador e só estou vendo um erro que foi da parte da pessoa ali, não sei como que ele vai se explicar, né? Mas se tiver que o poder maior resolver, infelizmente, que seja assim. Por isso que a gente preza aí. Permite uma parte? Com certeza. Eu não chamo isso de erro, eu chamo isso de abuso. Porque diante da posição que eu ocupo, eu tenho que saber até onde eu posso ir. Né? Tem que ter limites, exatamente. E se ali dentro da minha função eu posso ir até X, eu não posso ir para o Y. Então eu tenho que ter a minha consciência. Eu, como funcionário, preciso ter a minha consciência. Então eu não chamo de erro. Eu acho que aí é abuso. E aí, então, tem que ser realmente bonito. Eu agradeço, vereadores, pelo apoio também, né? A gente jamais vai falar alguma coisa aqui que não fosse com coerência. Eu sei que as pessoas também não estão sabendo disso. Está aí também gravado, né? A pessoa que estava junto comigo vai poder assistir também, porque eu falei, eu vou levar o problema para a Casa de Leis, a gente vai sentar, vamos fazer reunião, vamos conversar, né? O que nós podemos fazer. A gente fica triste, porque a gente quer ver as coisas fluírem. Só que a cidade fica a Deus dará, por uma necessidade que a gente precisa, da fiscalização que a senhora comentou, se foi felicitação, porque está acontecendo, porque não está. E o secretário está de bom aí, tamanho, fazendo compra bacana e vindo embora com um carro que não pertence à sua pasta. Então a gente fica muito... Se eu estivesse sozinho, talvez eu não até dividiria isso, né? Mas aí quando tinha mais pessoas que servem como prova também, na MP, que se falou, não, eu vou com você, gente, eu vi com meus olhos, eu não preciso mentir. E, poxa vida, viu? Eu sendo vereador, a gente pegar essas coisas e ter que resolver, é complicado, né? Como aconteceu uma vez com o vereador Luiz, aconteceu com o vereador Alessandra, a gente fica num beco sem saída. Mas, somos a lei, né? Então, se for para ser cumprido, que seja da melhor maneira possível. Se tiver que ser punido, que seja também da melhor maneira possível e que sirva de exemplo para a sociedade. Obrigado, senhor presidente, pela parceria, isso que eu queria dividir com vocês. Confesso para vocês que não estou feliz com essa atitude, mas também eu fico feliz de estar fazendo o meu papel, que eu sou pago para a gente legislar e fiscalizar, porque se eu cometer esse erro, eu tenho certeza que pode ser até meus parceiros de quarto, que a gente fica junto, de viagem, se a gente cometer algo errado lá fora, quando vai para o carro da Câmara, eu tenho certeza que eles podem me julgar e pode também me incriminar se eu cometer isso. Então a gente quer ter a dignidade e respeito para com o nosso povo que paga os impostos. Esse imposto tem que ser designado ao povo, não a satisfazer a sua vontade própria. Obrigado, senhor presidente. Questão de organização, né, de veículo, acho que aqui o André falou, um exemplo bem prático nós temos do lado aqui. Tem inclusive teu irmão, nós estávamos na igreja, ele pediu para a gente pedir para as pessoas não estacionar ali na rodoviária, porque dia de chuva ali, as pessoas ficam do lado de fora, tomam a chuva, e na outra coisa, existe até uma placa, se você entrar na rodoviária, tem uma placa lá que é proibido estacionar, e as pessoas estacionam. Então tem certas coisas que você, né, é complicado. Aí você disse essa questão do veículo, por exemplo. Primeiro passo, teria que chamar a secretária responsável pela pasta, porque ela liberou o veículo para o cidadão. E talvez, você diz, talvez ela não sabe, mas muitas vezes ela deve ter liberado esse veículo para essa pessoa, e justamente no feriado. Na quinta? Então, alguma coisa, primeira coisa, teria que ser a secretária da educação, não é isso? E outra coisa, questão de secretário, como disse o vereador André, eu estou triste porque se você disse que as pessoas muitas vezes não respeitam o funcionário. O que quer dizer que cidadão? Ele não tem aptidão de estar naquele local. E sempre eu falei, muitas vezes eu falei que se o cidadão, o secretário não tem condição, não tem aptidão, o que o prefeito tem que fazer? Ele é um cargo comissionado. Você imaginou você chegar no seu trabalho, ser maltratado por alguém? Não. A gente tem que ser respeitado. Quantas vezes eu falei aqui nessa Câmara, se a pessoa não tem aptidão, não tem condição, vai como foi falado, falou do secretário, ele estava ali na Secretaria de Saúde, ele não tinha condição, ele saiu, ele veio aqui para a Prefeitura, ele não teve condição de mostrar o trabalho que ele fez, se demitiu. Quantas pessoas que é concursada e tem condição plenamente de ser um secretário, nós não temos nenhum secretário hoje que é uma pessoa concursada, é todo cargo comissionado.
de saúde, né? Mas a saúde é um cargo comissionado. Então você vê, né, quantas pessoas com 20, 30 anos aí conhecem o setor que trabalha. Conhece o setor. E o setor desse secretário é o local que aparece o trabalho. Se a secretaria não mostrar trabalho, o que acontece? Não vai aparecer serviço. Então, que as coisas dessa forma, você não teve condição, gente, pede as contas. Nós queremos que a administração, ela vá para frente. Você pode para o prefeito Moisés, não fica de frente com o secretário, uma pessoa líder da sua confiança, que corre a secretaria. Se toda hora o secretário está dentro da prefeitura, não. Se a gente arruma uma pessoa concursária que está 20, 30 anos na prefeitura, ó, você vai fazer esse trabalho, você toda semana você vai visitar as secretarias, ver o que está ocorrendo dentro da secretaria, não ele ficar se escabelando com o secretário. O secretário chega, fala, grita muitas vezes com o prefeito, se ele não tem educação, ele não vai ter educação com o prefeito, infelizmente. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convidando a todos, sessão extraordinária para o dia 13/4 às 19 horas.